Resenha 91. Daniel Santos. Agora sim, são 21 horas mais 34 minutos, é o Resenha da 91,5, resenha do jogo entre Santos e Coritiba, 0 para cada lado pela quinta fase da Copa do Brasil, jogos ainda em andamento, Fortaleza e CRB jogando nesse momento, Fortaleza 1, CRB também 1, Atlético 1, Internacional também 1, Flamengo 0, Vitória 0, já começou agora às 21h30 e às 21h30 também começou Bragantino e Mirassol pela Copa do Brasil. Deixa eu aproveitar e já chamar meu Thiago Borsato, como é que você viu esse jogo em si, meu brother? Bom, Daniel Santos, acho que a gente pode repetir até a tônica do intervalo, né, em que falávamos do equilíbrio entre Coritiba e Santos e Coritiba, no caso, e no segundo tempo, esse prognóstico, essa tentativa dos dois clubes de fazer algo de diferente não aconteceu e o prognóstico permaneceu. Talvez o Santos tenha terminado melhor o jogo, tenha conseguido ser mais incisivo, conseguido atacar um pouco mais o Coritiba. O Neymar apareceu mais nessa reta final do segundo tempo, mas ainda assim foi pouco, não foi o suficiente para o Santos abrir o placar. E o Coritiba que passou perigo 2 vezes no segundo tempo também, né? Uma bola na trave do Breno Lopes e uma outra finalização do Pedro Rocha que perdeu já sem goleiro. Então, mesmo o Santos tendo um pouco mais de domínio, o Coritiba também foi perigoso. Repetindo o que a gente falava no intervalo desse equilíbrio, as duas equipes que terminam com estatísticas próximas, quantidade de finalização próxima, posse de bola próxima e o placar mais próximo impossível, né? 0-0. Ô Thiagão, considerando a qualidade técnica do Santos, estar jogando na Vila, esse empate com o Coritiba deve ser encarado como 2 pontos perdidos ou um resultado seguro para o jogo de volta? Perdido, Dani, porque o Santos, assim, quando você tem um jogo de ida e volta, independente dos times envolvidos, você imagina que quem joga em casa o primeiro jogo, a não ser que seja um time muito mais fraco, tecnicamente, não é o caso do Santos, que ele vá se sobrepor, ele vá ter uma superioridade, a gente falava também no intervalo, e vá conseguir, de alguma forma, impor o seu ritmo de jogo, o seu estilo para cima do outro time. E o Santos não conseguiu isso na Vila. Talvez na reta final do segundo tempo, já depois dos 20, 25 do segundo tempo, o Coritiba já mais cansado, e aí o Santos sim teve uma pressãozinha ali um pouco maior, mas ainda desorganizado, ainda sem muita efetividade e sem nenhuma eficiência, tanto é que não conseguiu marcar gol. Então é mais decepcionante para o Santos, que perde sim a possibilidade de abrir uma vantagem sobre o seu rival alviverde no confronto de 180 minutos. Deixa eu aproveitar e perguntar pro Sérgio. Sérgio, como é que foi a saída do pessoal aí do campo? Da equipe do Santos um pouco mais de reclamação, né? Principalmente ali o Neymar, a galera do Santos deu uma reclamada. Já a equipe do Coritiba, até pelo comportamento, entendeu o empate ali como um resultado positivo, né? Já que leva o jogo pro Couto Pereira. Mas 2 saídas tranquilas do jogo, até porque o Bruno Arleu controlou bem a partida, então não abriu muita margem para confusão. Ô Thiagão, o time sofreu para furar o bloqueio do Coritiba. A criatividade no meio-campo foi o principal problema de hoje ou a falta de pontaria do Gabigol e do Neymar? Bom, Dani, eu acho que nesse time do Santos ainda falta muita coesão do estilo de jogo. Você não sabe exatamente qual que é a proposta do Santos pro jogo. Você tem nomes grandes, né? O caso do Neymar, o caso do Gabriel Barbosa. Você tem outros coadjuvantes interessantes, o próprio Bom Tempo, depois entrou no segundo tempo o Miguelito, o Tassiano, o Moisés, né, as tentativas do Cuca aí para mudar o jogo, mas você não vê ainda um padrão de jogo, um estilo consolidado de atacar, de criar. Uma hora o time tenta seguir as bolas na área, daqui a pouco tenta o jogo mais de toque de bola sem apressar muito. É um time que parece que em construção. O Vojvoda saiu há pouco tempo, o Cuca chegou há poucos jogos e ainda não conseguiu colocar seu estilo na equipe do Santos. E aí o time peca, o time sente essa deficiência
de mecanismos, de estar mais automatizado na forma de jogar. Aquele entrosamento, aquele jogo leve, aquele jogo que as coisas acontecem naturalmente, o Santos não consegue. É tudo muito forçado no time do Santos. Até o próprio Neymar. A gente falava aqui no segundo tempo, né? O Neymar parece fazer força pra jogar. Parece sempre mancando, machucado, reclamando. Parece que não está contente. Aquele Neymar leve, aquele Neymar sorridente, aquele Neymar que jogava por música, que a gente viu em outros tempos, não existe mais. Perfeitamente. Ó, nesse momento o Flamengo faz. Everton Araújo aos 9 minutos do primeiro tempo faz Flamengo 1, Vitória 0. E o Bragantino também faz, com Lucas Barbosa aos 6 do primeiro tempo, fez 1 para o Bragantino, 0 para o Mirassol. O bicho tá pegando lá pro lado do Rio de Janeiro, né, Tiagão? Tá pegando, no momento exato que eu vejo o gol aqui na segunda tela de Sérgio Maurício, todo feliz pelo gol marcado pelo Flamengo e todo triste pelo gol sofrido pelo Vitória. Pois é. Ele fica nessa dualidade de sentimentos, nesse coração dividido. Pra brincadeiras à parte, que golaço, hein? Um golaço, né? Bateu de fora da área no ângulo invertido. Um chutaço do Everton Araújo. E aí a coisa pega lá, mas aí o Flamengo faz exatamente o que a gente falava que o Santos não consegue fazer. Impor o seu ritmo de jogo. Pois é, já nos primeiros 10 minutos já fez, né? Exato, já nos primeiros minutos, arriscar de fora da área, pressionar. Eu tava observando aqui até sair o gol, a bola só ficava com o Flamengo, construindo, invertendo passe na entrada da área, e o Vitória só tentando se defender. Essa pressão, esse abafa que o Santos não conseguiu fazer sobre o Coritiba, por isso que sai sem a vitória. E a gente percebe pelo o topo da liderança do Brasileirão, né? Os times líderes, com certeza, um jogo mais apegado, aguerrido, né? Exatamente, um jogo com mais organização, né? Com mais coerência, com mais tentativas claras de como atacar, de como chegar no gol adversário. O gol, ele acaba não sendo apenas uma construção. Vixe! E a alegria durou pouco, hein? Vitória faz. Vitória com o Eric aos 10 do primeiro. Ó, o Flamengo fez aos 9. 1 minuto depois, o Eric faz pro Vitória. Vitória 1, Flamengo também 1, Thiago. Vamos ver, cruzamento pra área, a bola sobra. Outro golaço! São 2 golaços no jogo entre Flamengo e Vitória. Tem um Rapaz, delayzinho aqui que aula, né? no computador do Sérgio Maurício, então a gente consegue ouvir, porque o Daniel Santos é pontual, é preciso e ainda consegue assistir ao gol aqui no computador. Mas outro golaço. Dito isso, 8-1 Flamengo. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse jogo do Mengão. Ô, Tiagão, o Santos teve quase 55% a mais de posse de bola, mas não conseguiu vazar de defesa do Curitiba. O que faltou para transformar esse volume em gol? Eu acho que dentro daquilo que a gente vem falando, né, Dani? Esse jogo meio forçado, meio amarrado do Santos, essa falta de organização coletiva, ofensiva, faz com que o Santos não consiga criar, fica dependendo de um escanteio, de uma falta que o Neymar colocou na trave, de uma jogada diferente, uma situação diferente que nem todo jogo, nem toda hora vai acontecer. E aí o Santos padece e acaba sofrendo, não consegue criar boas chances, né? A falta ainda para esse time do Santos, de novo, o Cuca conseguir colocar seu estilo, ter um jogo mais leve, mais fluido, uma equipe que aproveita melhor a posse de bola. Você fala, né? 55%, ok. Mas mesmo assim é uma posse de bola que não é convertida. Uma bola segurada, né? Exato, uma bola presa numa intermediária. E o Coritiba estava sempre ali bem postadinho, bem organizado, pronto para um contra-ataque, pronto para vencer na Vila, como não fez ainda, né? Porque não conseguiu na noite de hoje. Nos últimos 15 anos, era isso a estatística, né? Desde 2011, não conseguiu hoje, mas hoje ficou perto. Porque do lado do Coritiba, também teve bola na trave do Breno Lopes, também teve chance perdida pelo Pedro Rocha, e quase que o Coritiba consegue quebrar esse tabu. Esse empate no Coritiba foi valioso, né? Valioso, importante, decide em casa, com a força de sua torcida, e mais ainda, o Coritiba ele sai com aquela perspectiva de que consegue enfrentar o Santos de igual para igual, de que consegue confrontar, duelar com o Santos hoje, sem ser considerado um time inferior,
sem ser considerado a equipe que é a zebra do confronto, que é o azarão do confronto. Não, ele também pode ser o senhor do confronto, ele também pode ser o protagonista, desde que ele consiga se organizar e consiga aproveitar as suas chances. Hoje, se o Breno Lopes, e o C não existe, mas se o Breno Lopes faz aquele gol que a bola bate na trave, Coritiba sairia com a vitória. Tiagão, Neymar e Gabigol, tá dando certo? Ainda não. Falta. Pro Neymar a gente falava, parece meio amarrado, parece sempre meio machucado. E não é machucado de lesionado, mas é aquele jogador que não parece não querer se envolver emocionalmente com a partida. Faz aquilo com mais frieza, com mais... sem aquela empolgação, sem aquela alegria que a gente costumava ver o Neymar antes. Então essa diferença no jogo dele faz com que às vezes ele seja burocrático, toque a bola para trás, e às vezes que ele tenta algo de diferente, aí ele é parado com falta, ele é parado com a marcação dupla do adversário e acaba não gerando muita coisa. Pro lado do Gabigol, também falta ainda movimentação, falta aquele faro de gol que o gerou o apelido de Gabigol. Ele até balançou as redes, né, mas estava impedido. E aí no final das contas ele não tem aquela movimentação, aquela velocidade. O Hugo algumas vezes durante a narração até falava: olha, o Gabigol está longe do seu habitat natural. E ele não produz. E aí não rende. E essa dupla no Santos ainda não virou. O camisa 10 e o camisa 9 do Santos estão devendo na temporada. Menino Ney, mas não é mais menino também, né? Não é mais A gente menino. espera muito do Neymar, mas o tempo já passou, né? O tempo é passou. implacável, né? O tempo passou. Essa mania, isso né? fica lento. De esperar do cara seja eterno, né? Um craque, né? Exato, mas Complicado. a decadência dele acabou sendo muito rápida também, né, Dani? Se a gente, eu sei que não dá pra comparar com, por exemplo, um Cristiano Ronaldo da vida, mas o Cristiano Ronaldo com 40, 41 40 já, né, Sérgio? 41. Ainda performa, ainda entrega muito. E o Neymar com menos pouca do que isso lesão, não né, consegue, acaba se lesionando muito, acaba tendo muitos casos extracampo. O cartão amarelo que ele toma mesmo hoje, a gente tem que destacar aqui, por uma infantilidade, por uma bobeira ali, chutar a bola, devolver a bola para campo de jogo. Então, assim, são atitudes como essa, são situações como essa, são falta de jogos como este que fazem com que a gente perca um pouco da esperança que a gente tem sobre o Neymar. E aí vem uma coisa que eu gostaria de dizer também. Não é exatamente sobre o Neymar pessoa. A gente tem que deixar isso muito claro. Ele como pessoa, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode curtir o que ele quiser, ele pode ter a vida que ele quiser. Mas é sobre o Neymar jogador que a gente esperava. E a gente colocou uma expectativa nele que com o passar da carreira foi só não se cumprindo. E aí a gente fica sempre nessa viuvez, né? Fica sempre nessa Esse vontade, Brasil na dependência, né? essa dependência de algo que não flui, de algo que não acontece. E de novo, não é sobre a pessoa, não é querendo criticar, nada disso. E não é porque a gente coloca uma expectativa sobre ele que ele tem que ser aquilo. Talvez ele não vai ser mais aquele jogador que a gente esperava e tá tudo certo também. Tá tudo certo também, faz parte. O Brasil tem que correr atrás de outros jogadores, de outras peças, já pensando em seleção. Ô Tiagão, em termos de performance, quem merecia o resultado hoje? Olha, até pelo lado um pouco emocional, o tabu que você comentou, e pelo bom encaixe, pelo bom desempenho e por ter sido fiel à sua proposta, eu até acho que o Coritiba, mesmo com menos posse de bola, com menos finalizações, talvez por um mérito do jogo faria mais sentido se saísse com a vitória. Aproveitar e perguntar essa mesma coisa pro Sergião. Sergião, quem que merecia a vitória hoje? Pela performance do jogo em andamento em si. Rapaz, Dani, eu acho que O que você viu, né? É porque eu acho que o Santos ele tem um negócio que me incomoda, que é parte do que o Thiagão falou também, né? Eu acho que todo mundo tem que às vezes procurar o Neymar, todo mundo tem que tocar pro Neymar. Ele não pode fazer parte do sistema, né? O sistema tem que ser ele reclama com o juiz, e ele reclama com o companheiro. O cara tá tocando bola num canto do escanteio, ele tá do outro canto do escanteio, porque não tocou, tava na cara do gol, e não tava. Então, eu acho que em mérito mesmo, quem jogou de maneira coletiva, foi até um comentário do Thiago sobre o Coritiba durante o jogo, acho que foi o próprio Coritiba mesmo. Acho que ele teve as melhores oportunidades e poderia ter saído com a vitória se não é o Pedro Rocha bater de chapa invertida, né? Pra trás.
E tem bola na rede. O Fortaleza amplia. Fortaleza 2, ou melhor, vira, né? Fortaleza 2, CRB 1. E tem 2 jogos em andamento com um empate. Atlético Internacional em 1-1 e o Flamengo e Vitória com 1-1. 1-1. E o Bragantino 1 e o Mirassol 0. 2 jogos com empate. E quem fez o gol do Fortaleza foi o Miritello, nos 10 minutos do segundo tempo. Conhece o Miritello? Desconheço. Realmente. Mas a CBC até me permite também, até complementando o que o Thiago falou maravilhosamente, que ele falou que a decadência foi muito rápida, né? Teve um jornalista lá da Globo, que foi o Bruno Formiga, né? Ex-TNT Esportes e tal, que falou que na verdade não, que o Neymar, da fala do Jorge Jesus, né? Onde ele tinha falado que o Neymar não tinha condições ainda de acompanhar a equipe nem de jogo. E aí o Neymar vem pro Brasil, joga uma sequência de jogos aqui, acho que quase 5, né? 6, que ele joga contra o Novo Horizontino e tal. Isso ainda no início do ano. E aí, como se, olha, tá vendo, ele conseguiu e ele não conseguiu, né? Ele ficou pronto, mas ele não se reforçou. O corpo não estava pronto ainda para a pegada, né? Foi de maneira prematura, não é à toa que sucedeu mais lesão, que ele acabou sendo muito poupado e ele não consegue pegar ritmo desde então. E o tempo foi cruel, apesar de ser um excelente comentarista, o Bruno Formiga, mas o tempo foi cruel com a fala dele, né? No fundo, o Jorge Jesus esteve sempre certo, né? Sempre certo. Eu não vou convocar você para Champions da Ásia, mas vamos jogar o Campeonato Árabe comigo. Pega um ritmo, pega jogo. O Jorge Jesus o tempo todo foi o cara mais carinhoso com o Neymar durante todos esses anos. Passou muito na cabeça. Não, queria ajudar. Só que ele não ouviu, ele achou que ele queria jogar a qualquer jeito. Ele queria jogar amador, ele queria jogar campeonato infantil, ele queria jogar tudo, ele quer sempre esse protagonismo o tempo todo. Acabou meio que entrando num paradoxo que a gente não sabe nem se vai ser convocado para a seleção. Pois é. E aí vem, só também puxando esse gancho que o Sérgio trouxe, uma questão que aí a gente mistura um pouquinho pessoa e profissional, e eu não queria fazer isso, mas vou fazer, que às vezes aquele que puxa o nariz, assim, aquele que dá uma crítica, aquele que tenta de alguma forma te moldar, tenta dar um conselho, uma crítica construtiva, ele passa de vilão. E aqueles que falam aquilo que você quer ouvir, né, aqueles que dizem tudo aquilo que você quer, aqueles passam de amigos. Então isso que, de novo, não queria entrar na vida pessoal, mas parece ser uma sequência da carreira do Neymar. Ele sempre se cercou muito de pessoas, dos parças, que dizem, que fazem, que dizem aquilo que ele quer ouvir, que fazem aquilo que ele quer. Que ele lidera, né? Ele lidera os parças, né? Exato. Todo mundo ouve nele. E ele lidera, mas fica assim, ninguém tem coragem de dar uma bronca. Ninguém tem coragem de repreender de alguma forma, de falar, não faz isso, não é o caminho correto, não é bem assim. E quando ele encontra uma pessoa que faz isso, ele acaba se afastando daquela pessoa, ao invés de perceber que ela estava querendo o bem dele, mas estava querendo bem também o educando, também trazendo uma coisa diferente. A gente percebe, e isso já aconteceu desde o início da carreira dele, nessa questão, quando o Dorival Júnior não tem a questão do pênalti lá, e aí o René Simões fala que estamos criando um monstro, e dali se demonizou totalmente a fala do René Simões, e o tempo, de novo, mostra que talvez faria sentido, né? Se ele for muito mimado, muito estrelismo, né? Estrelismo, isso faz mal pra ele e pra carreira dele, como a gente está vendo em campo, que ainda está fazendo, inclusive. A gente valorizar muito uma pessoa acaba dando nisso, né? Tiagão, arbitragem, Bruno Argel Araújo, do Rio de Janeiro, foi bom e os seus comandados? Tranquilo, Dani, tranquilo, foram bem, conduziram bem a partida, né? No primeiro tempo sem cartões, no segundo tempo um pouquinho mais violento, ele já aplicou, não amarelou pro lance do Neymar, que tinha que dar o cartão mesmo, ele foi lá e aplicou. Os jogadores do Coritiba, quando bateram um pouquinho mais também, ele foi enérgico ali e mostrou os cartões. Os auxiliares tranquilos, né? Nenhum lance de VAR, nenhum lance muito polêmico, gostei. Hoje foi um bom jogo aí do Bruno Arleu e dos seus comandados. Mas foi um jogo bom pra apitar também, né? Também, por mais que, principalmente na reta final, o Neymar já estava sendo ali bem caçado, sendo seguro toda hora. O Bruno foi lá, marcou as faltas, aplicou os cartões, não deixou o jogo escapar. Porque também, por mais que não seja um jogo talvez tão complicado, se ele tolerar muita coisa, se ele permitir muito contato, muito agarrão e tal, ele perde o controle do jogo. E o Bruno conduziu bem, fez uma boa arbitragem.
São 21 horas e 54 minutos. Sérgio Maurício, quais são os jogos de Santos nos próximos obstáculos que eles têm pela frente? Vamos lá, Dani. A equipe do Santos tem pela frente, primeiro, né, o jogo na Fonte Nova, no dia 25, né, nesse sábado, enfrenta a equipe do Bahia, às 6h30 da tarde, lá em Salvador, ou seja, viaja para o Nordeste. E depois volta aí a jogar na terça-feira, às 19 horas, contra o São Lourenço, na Argentina, ainda fora de casa. Aí, até, perdão, a complementar mais um aqui, vou complementar mais umas partidas para você ver o drama, né? Enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. E o Santos não é um time da capital, também está fora de casa. E viaja para o Paraguai depois disso para enfrentar o Recoleta. E só volta às suas residências novamente para enfrentar o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro no dia 10 de maio, daqui a quase 20 dias. E mesmo assim depois volta a sair para o jogo de volta do Curitiba. É uma maratona, né? Aqui no Paraná. São quase, nos próximos 6 jogos do Santos, 5 são fora. 5 são fora. Preocupa, ô Dani, só uma pontinha. Pois não? Preocupa porque o Santos fez 3 jogos em casa e não ganhou nenhum. Pois é. E agora vai fazer essa sequência fora. Vai ter que buscar Não tá fácil em casa, o que não conseguiu na sua própria casa. difícil será fora, né? E o Coritiba, o Coxa. Vamos lá, Dani. A equipe do Coxa, depois do jogo de hoje, viaja para o Rio Grande do Sul porque enfrenta o Grêmio no domingo, às 4 da tarde, lá na Arena Grêmio, correto? Na Arena Grêmio, enfrentando a equipe do Grêmio. Depois também faz o mesmo roteiro do Santos, vai a Salvador também, dessa vez para enfrentar o Vitória no Barradão. Enfrenta lá no Vitória no sábado também, às 6h30 da tarde. E aí tem o terceiro jogo antes da Copa do Brasil, que é no dia 9 de maio contra o Internacional, aí sim, no Couto Pereira, e faz a dobradinha. Dia 13 de novo no Couto Pereira contra o Santos. Então o Curitiba tem uma tabela mais tranquila. Antes de enfrentar o Santos, já estará em casa há pelo menos 10 dias. Curitiba tá no Brasileiro e na Copa do Brasil. Né? Brasileirão, Série A e Copa do Brasil. Só não participa de competições internacionais também como o Santos, porque acabou de subir. Acabou de subir. Deixa eu passar aqui pelo WhatsApp. O Laércio está com a gente. O Marivaldo Baiano com a gente. Fala, galera. Boa noite. Rapaz, eu tô puto da vida, velho. Puta, cara. O jogo é do Santos. Será que o Rogério Ceni não vai cair aquele lazarento não, hoje, não? Será que ele não cai hoje, não? Perder de 3-0, 3-1 pro Remo dentro da Fonte Nova. Manda essa carniça embora, rapaz. Miserável embora. Tá lá só roubando dinheiro do Bahia, esse lazarento. É. Ai, Marivaldo Baiano. 3-0 pro Remo. Ai, é muita tristeza, né? Francisco do Rio, meu amigo, estou na escuta. A patroa chegou, estou preparando aquele miojo. Ai, Neymar não merece essa falta de sorte na trave. A Jusilei tá com a gente. Agora eu vou dormir. Boa noite. Não reclamo quando o meu time de Maringá joga mal. Boa noite. Jogou mal. Bons sonos. A Jusilei. A Jusilei. Sérgio, vamos seus destaques finais, por favor. Dani, meu destaque final, até por ter feito o estudo ali, pegado alguns jogadores e tudo mais e visto, né? Eu fico para o grande elenco que tem a equipe do Coxa, né? Tanto de reserva, quanto de titulares, quanto esse time tá jogando de maneira coletiva. Realmente confesso que eu não acreditava tanto no trabalho do Seabra, mas um time muito bem encaixado, coletivo e defensivamente seguro, com um elenco, com profundidade no elenco para um nível de time como é o Curitiba. Então realmente merece toda a sorte que tá, toda a sorte não, né? Mas todo o desempenho que tá tendo dentro do Brasileirão Série A, tá dentro dos 10 primeiros colocados, tá na quinta fase da Copa do Brasil, e aí a gente vê o trabalho sério que fez a equipe do Coxa esse ano realmente. Então tá de parabéns. A equipe do Santos realmente não tem muito que dar destaque, a não ser a gente tentar ver o que vai acontecer com o Neymar até a Copa do Mundo, né? Acho que todo mundo vai viver essa expectativa aí de mais um mês até o dia da convocação. Fora isso, só uma honra imensurável estar com vocês aqui em mais uma transmissão. Tamo junto e um grande abraço. Esse é o Sérgio Maurício que reportou pra gente Santos e Coritiba. Tiagão, seu resumo geral do jogo aí.
Bom, Dani, um resumão assim, a gente pode dizer que foi um jogo Um apanhado. que não seria pra 0-0, talvez um 1-1, 2-2 seria mais plausível porque foi a partida. A gente teve bola na trave dos dois lados. Empate com gols, né, Thiago? Um empate com gols, né? Teve chance criada pelas duas equipes. Um jogo que não é aquele 0-0 clássico ruim, um jogo que mostrou alternâncias. O Santos começa melhor, o Coritiba já logo equilibra, o Santos termina melhor o primeiro tempo, na segunda etapa, um jogo bem equilibrado nos primeiros minutos e uma abafa maior do Santos na reta final. Enfim, o Coritiba sempre dentro da sua proposta, um jogo coletivo interessante, mostra ser uma equipe bem treinada pelo Seabra e que vai dar trabalho não só para o Santos no jogo da volta, como para vários times no Campeonato Brasileiro da Série A. Se mantiver essa performance aí, vai dar trabalho para muita gente. E o Santos, por outro lado, tem muito a melhorar, o trabalho do Cuca precisa desenvolver e fica clara essa expectativa que o Sérgio trouxe, e eu concordo, do que será Neymar até a Copa do Mundo e se ele lá estará. Suas considerações finais? Agradecer mais uma vez, né? Já são 10 horas. 22 horas do dia 22 do mês 20, não, do mês 4 do ano de 26. Do mês 22. É, mais 26 menos 4, que é o ano menos o mês, dá 22 também. João Bidu. E aí a gente segura a jornada até as 22 Sabia 22. Hein, Thiagão? Na Pinga Fogo tem o João Bidu, você tá sabendo, né? Tô sabendo. O homem do horóscopo. Tô sabendo. Leandro Eu Silva. tô esperando ele anunciar o meu número de amanhã pra eu jogar na Mega. Eu aproveito 2 em 1. Eu aproveito o número do horóscopo com os resultados da Mega do outro colega também. Já... do Sérgio Maurício. Exatamente. Temos de tudo um pouco na Pinga Fogo do FM. céu. Mas temos... Olha lá, ele vai ler pra você, Thiagão, enquanto isso. Sou virginiano. Virgem. O que acontece? É de hoje ou de amanhã, Leandro? De amanhã já, olha. Presta atenção. Amanhã? Hein? Então eu tenho que jogar amanhã. E ele vai falar, hein? Você quer o número ou a cor? O número. O número? Se for número, é 54, 31 e 14. 54. A cor é pink. Ah, 31. Aproveita que amanhã é Mega Sena, viu? Amanhã é Mega Sena? Se for o caso, bota a cor naquelas páginas pra saber o código Rex. E aí você completa com os outros números que faltar. Muito bom, muito bom. Se eu não ganhar dessa vez, eu não ganho mais também. E ele anotou, cara. Ele levou a risca. Thiago Borsato. Anotado. As considerações, Thiago Borsato. Bom, tem de tudo na Pinga Fogo, mas futebol na Pinga Fogo é emoção. Emoção. Nossa jornada chegou ao final. Agradeço sua audiência de coração, porque é hora de dar tchau. Muito boa noite, fui! Thiago Borsato, repórter mais sensato, em cima do lance, comenta. Tivemos a reportagem também do Sérgio Maurício, outro mestre da reportagem, dos comentários. Bom, vamos passar aqui rapidinho pelos jogos de hoje da Copa do Brasil. Goiás 2, Cruzeiro 2, Bahia 1. O Remo ganhou do Bahia, o Bahia, nosso camarada. Remo 3, Bahia 1. Marivaldo Baiano. Santos 0, Coxa também 0. Fortaleza tá em andamento ainda. Fortaleza 2, CRB 1. E Atlético também estava empatando, mas o Internacional fez o segundo. Internacional aos 17 com o Bernabéu tá fazendo 2. O Atlético 1. Em andamento, Flamengo 1, Vitória também 1 e Bragantino 1, Mirassol 0. O único jogo hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá tá jogando com o Botafogo de São Paulo, está em 0-0, tá? Deixa eu passar aqui pelo WhatsApp, pessoal que estiveram com a gente, a Jusileide esteve com a gente. Pro Curitiba, e o Curitiba me deu sono no meu jogo. Valeu, Josilei, Francisco do Rio, Marivaldo Baiano, Laércio, Emerson Ferrioli, o Moacir Cacheta, Ricardo Pedreiro, o Tony Will, toda essa galera que estiveram com a gente aqui no WhatsApp, o pessoal do YouTube, Rodrigo Bueno, o Eduardo Lanza estava com a gente por aqui também. O Emerson Ferrioli, a Nívia Silva tá dizendo que o Curitiba ia ganhar, não ganhou, Nívia. O João Batista, ai meu Deus, esse Neymar é uma
Falar do Guilherme, outro perna de pau. Quem tá falando é o Alessandro Poeta e também o Mark Bogol também estava com a gente. Deixa eu ver aqui. Aproveitar e agradecer essa galera, nossos parceiros da 91.5, que fazem com que se a jornada acontece, é eles que fazem que isso ocorra. Nós falamos em nome de D33 Celular, tem tudo para o seu celular. Óticas Comercial do Ney, na Avenida Paraná. Seriarte, comunicação visual. Zap Transportes, economia e agilidade nas suas entregas. Solumed, exames e consultas sem mensalidade. Ox Soluções, seu nome limpo antes de quitar suas dívidas. Café Jandaia, o nosso bom cafezinho do dia a dia. Cofebral e você, juntos, construindo o Brasil. Paulinho Gás, seu gás acabou, peças já. Paulinho Gás. Ai, quem mais está aqui com a gente? Maicon Pastéis, com a gente também. Conecta Soluções com a gente aqui, parceiros da Jornada Esportiva. A letra do Hugo Oliveira é complicada, né, Hugo? Terrível, rapaz. Eu quase não consegui soletrar aqui. Mas tá bom. Gente, muito obrigado pela audiência de todos. Até a próxima jornada esportiva. Até a próxima jornada com toda essa equipe. Obrigado para vocês, ouvintes da 91,5. Da onde quer que você esteja ouvindo a programação, ouvindo a jornada esportiva. Você que estava em Sarandi, Iguatimi, enfim, toda a cidade circunvizinhas. Valeu, pessoal. Obrigado. Uma ótima noite para todos. Um bom descanso e uma ótima quinta-feira. Fui. Tchau. Daniel Santos. Pinga Fogo FM. A rádio que você ouve.